Olá, seguidores do canal Rocha Opções. Aqui quem fala é Fábio Sobreira. Eu sou analista e sou sócio da Rocha Opções, junto com o Leandro, junto com o Marco e tanta gente aqui na nossa equipe que trabalha para poder fazer o melhor para os seus investimentos, para poder fazer o melhor para uma carteira que a gente tem de opções, que virou um fundo de opções e que vem aí trazendo altas rentabilidades e agora trazendo um pouco mais de emoção ultimamente. Você que está acompanhando a gente aí, está vendo que está balançando bastante, principalmente depois do que está acontecendo aí na guerra do Trump, a guerra que o Trump começou aí com a China e até mesmo com o resto do mundo. O Brasil ficou um pouco de fora, mas mesmo assim a influência aqui de algumas empresas, é óbvio, né? Estamos num mundo globalizado, afeta todo mundo que está acontecendo lá, e mesmo que o Brasil tenha sido menos afetado com as tarifas, as empresas que estão aqui no Brasil são afetadas pelas commodities, como o minério de ferro e o petróleo, e também são afetadas com qualquer crise, como qualquer grande crise. Nós somos um pedacinho no meio do oceano aqui. Imagina o que acontece nas grandes potências, com certeza vai influenciar a gente aqui. Por isso que a gente tenta escolher as melhores empresas, empresas resilientes, que em qualquer tipo de crise que aconteça, elas vão continuar existindo, apesar de sacudir bastante. O barco vai sacudir, mas o barco não vai afundar, porque são grandes empresas. Eu não vou falar aqui do resultado do portfólio, não vou falar aqui da prestação de conta, porque isso aí o Leandro faz muito bem e é ele que vai trazer para vocês aí quando fechar. Eu quero falar aqui de algumas empresas que nós estamos apostando recentemente. Talvez quando você veja esse vídeo, essas empresas nem estejam mais no portfólio, mas são empresas que a gente costuma trabalhar e eu quero explicar para vocês aqui o porquê que a gente gosta dessas empresas, tá? Então eu vou começar aqui compartilhando a minha tela e vou mostrar para vocês aqui um pouco do que a gente está vendo nessas empresas. É óbvio que as quedas não acontecem a troco de nada, né? Se- a primeira coisa que eu vou falar aqui é a Vale. Eu já falei no outro vídeo da Vale, mas apareceu um balanço novo, como eu falei. Esse balanço aqui é de quarto trimestre de 2024, que é o mais atual que tem. Daqui a pouco está saindo o primeiro de 2025. E ainda assim, nem esse vai pegar essa fase nova aí do Trump, né? Que começou no dia 2 de abril, pós o balanço do primeiro trimestre. Mas a gente vai vendo aí as consequências aí. Eu vou falar um pouco aqui também do que eu estou vendo mais recente dessas empresas. Por que a Vale chegou onde chegou? Eu não vou me ater tanto para não ficar um vídeo muito longo, são duas empresas, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: as empresas estão sim tendo menores lucros, principalmente as empresas de commodities. E a gente vai ver que a Vale, principalmente, teve uma queda na sua receita de 2000, no quarto trimestre de 2024, que caiu 22%. De 2023 para 2024, caiu 9%. Mas no último trimestre até subiu. E aí, por que que caiu? A gente vai ver que o motivo de ter caído lá no final é o preço da commodity. O preço do minério caiu. E aí isso vai afetando em cascata. Diminui a margem bruta, diminui a margem EBITDA, diminui a margem líquida. A Vale acabou ficando com um lucro muito menor do que tinha antes. Anualmente falando, caiu pouca coisa. Mas quando a gente olha o trimestral, principalmente comparando com o ano passado, aí caiu bastante. Mas a gente vai ver que o principal é o preço da commodity. A gente vai ter ver essa movimentação e como é que ela afetou. É claro que tem variação cambial, tem aqui a questão do resultado, de resultado financeiro, tem resultado bom resultado com as coligadas e joint ventures da Vale, mas nada disso compensou a queda forte que aconteceu na commodity. E aí a gente vai vendo o seguinte: o preço do minério de ferro ele caiu 19%, e aí afetou o lucro da Vale exatamente ali em 22%. Veja que tem muito parecido o que aconteceu com o preço da commodity com o que aconteceu com a receita da Vale. Se você olhar aqui, a Vale, o que a Vale mais vende aqui são os finos, além das pelotas do RON, que é o material bruto aqui, e você vai vendo que, apesar do preço médio do minério estar 103, tem outros fatores que vão fazendo com que a Vale tenha perdas, principalmente aqui a umidade, tirou bastante do preço por cada tonelada do material aqui. E lembrando que na Vale está tudo em dólar, tá? E aí, no final das contas, o preço que ela vende é de US$ 93. E aí, é desse US$ 93 que ela tem que tirar todo o seu custo para poder conseguir gerar lucro no final. E que custo é esse? O custo principal que ela tem são esses 18,80, que é o custo do minério para ela. Só que aí tem vários outros custos de frete, distribuição, royalties, etc., que faz com que no final ela tenha uma precificação do seu minério muito maior, que chega aqui a 59, se você for contar todos os finos e todas as pelotas que a Vale vende. Então veja que, no final das contas, ela ainda tem uma margem interessante ali de 93 para esses 59 aqui, que é a margem de lucro que ela, que ela tem para poder trabalhar o restante. Depois vai ter despesa operacional, coisa que não tem nada a ver com
o negócio diretamente com o custo da produção em si, vai ter despesa operacional, administrativa, tributária, que vai chegar no lucro final, que é aquele lucro que a gente viu lá. Mas é isso aqui que a gente tem que se preocupar. Quanto que é o custo dela efetivo para a extração e depois todos os outros custos. Porque você imagina, por exemplo, a BHP, a Rio Tinto, que estão mais perto lá da China, estão lá na Austrália, ela vai sair da Austrália e vai chegar muito mais rápido. Lá vai ter um custo de frete menor da China, provavelmente, do que a Vale. Tá? Ela tem um custo maior, mas tem coisa que compensa aqui, tem coisa que compensa lá, e isso é normal. Outra coisa muito importante é a dívida. Veja que ela também deu uma aumentadinha na sua dívida aqui, 19% em relação ao ano passado e 10% em relação ao último trimestre, que também é muito bom, mas a dívida está super controlada aqui. A gente chama de dívida bruta, ou dívida bruta ainda não contando o caixa, dívida líquida contando o caixa, sobre o EBITDA ajustado, está bem tranquilo, está aqui em 1, era 0,8, passou para 1, então está bem tranquilo, isso aí também não é um valor, a gente até diz que até 3 é um valor aceitável, a dívida líquida sobre o EBITDA, que a dívida bruta, que costuma ser maior sobre o EBITDA, está 1, então está muito bom, está muito tranquilo. Então essa é a Vale. Segundo, nós temos a Prio, que também é outra que tem dado bastante sufoco aí depois que o Trump começou com a sua guerra tarifária, mas a gente vai ver que é outra empresa também fantástica, que começou novas operações agora recentemente na perfuração de Wahoo, mas também começou um pouco mais atrás a do Peregrino, que também já vem dando algum resultado, e tudo isso aqui vem fazendo com que ela tenha um resultado muito bom. Ela tem um lifting cost, que é o custo de extração, que chegou nas mínimas aqui no ano passado, agora deu uma subida, então se você for comparar com o ano passado vai ser alto, mas veja que a comparação lá de 2018, 2019 só vem caindo. A produção dela subiu bastante também do primeiro trimestre de 2023 em diante, você vai vendo que cada operação aqui vem dando um resultado diferente, Peregrino começou aqui agora. A posição de caixa dela vinha subindo bastante, e aí é uma coisa que eu quero até mostrar depois aqui, que as pessoas acabam não entendendo muito e acabam é, gostando mais, por exemplo, de uma Petrobras da vida do que de uma Prio, que é a questão da distribuição de dividendo. A Prio, em vez de distribuir dividendo, o que que ela faz? Junta a caixa, junta a caixa, junta a caixa, compra alguma coisa. Junta, 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 compra alguma coisa. E quando ela faz essas compras, a posição de caixa dela cai muito, a dívida dela aumenta, depois ela vai pagando e as coisas vão se resolvendo. O mais importante é, ela tem esse controle. Então, quando a pessoa fala, mas aí não afetou caixa ou afetou caixa, isso, no final das contas, vai ser sempre refletido no lucro. Exemplo, a dívida dela era 789, ela fez o closing do Peregrino, pagou nesse período agora, e aí a dívida dela ficou gigantesca. A dívida dela ficou grande, na verdade ela não pagou, ela colocou a dívida aqui, e essa dívida grande aqui acaba influenciando no fluxo de caixa da empresa, mas não influencia no resultado. E aí você vai dizer, pô, mas a empresa não gerou caixa, não gerou caixa suficiente. Mas pense, ela não gerou caixa, mas ela fez um investimento que lá no futuro vai gerar caixa e vai gerar lucro. E é assim que as empresas crescem. A gente vai ver que a Prio só distribuiu dividendo uma vez nos últimos anos e ela é uma empresa que cresceu vertiginosamente por causa dessa postura de ficar reinvestindo, 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 porque ela, diferente da Petrobras, não é gigantesca, ela é uma junior oil. Então, ela tem condições de crescer muito e ela aproveita e faz esses reinvestimentos o tempo todo. Veja que também houve uma queda no Brent, não foi uma queda tão significativa quanto aqui o do minério até esse ponto aqui, mas já caiu bastante. E a verdade é que vem caindo também o preço do Brent, e agora, recentemente, então, nem se fala, chegamos aí a uma cotação que chegou a bater perto dos US$ 60, que é um um preço muito baixo e que com certeza vai influenciar a Prio recentemente, mas a gente vai ver que ainda tem muita margem aqui. Quanto que ela tira de barril de cada lugar, quanto que ela tira de frade, de albacora, de polvo, de peregrino, que ela tem 40%, não tem 100%, e também agora, recentemente, como eu falei, vai começar a ter mais um novo que ela vai extrair, que é o de Wahoo, que também vai aumentar bastante essa produção aqui, em pelo menos mais 40 mil barris por dia. Isso vai ser muito bom para ela. Vejam que, apesar de tudo, ela tem um lifting cost de 11, que ó, 11 está aqui, enquanto o preço do barril de petróleo, que já passou de 100, agora está aqui nesse período aqui de 70 e pouco. E mesmo no 60, que é o que está chegando agora, chegou a bater, ainda tem uma margem muito grande. É claro que isso afeta no lucro da empresa, mas ainda tem uma margem muito grande aqui. A margem bruta da empresa é gigantesca. E a gente vai ver daqui a pouco também isso.
Aqui é o Peregrino, que começou recentemente. Aqui fala do campo de Wahoo, que começou em 28 de fevereiro, portanto, vai começar a afetar agora no balanço do primeiro trimestre. Talvez a gente só consiga ver de fato no segundo trimestre, mas na primeira metade do ano já vai começar a ter alguma coisa lá no campo de Wahoo e que vai gerar mais e mais receitas para a Prio. E aí a gente vê aqui um pouco da evolução das reservas da Prio. Olha como é que o Peregrino, que começou a funcionar agora, aumentou bastante de 537 para 687, principalmente por causa do Peregrino, que novamente é um investimento que ela fez lá atrás e que vem se refletindo agora no resultado. E na receita, a Prio teve sim uma queda significativa de 22%, no acumulado também teve, e tudo isso principalmente por causa do preço do barril de petróleo que caiu, mas a empresa continua super lucrativa, com a margem super alta. Veja que a margem EBITDA da empresa, vem a margem bruta, depois a margem EBITDA, depois a margem líquida. A margem EBITDA da empresa, gigantesca, a margem ajustada principalmente, 73% era, passou para 66%, ainda tem muita, muita, muita margem ainda a Prio para queimar. A Petrobras, por sua vez, dispensa apresentação, é uma empresa diferente, por dividendos, mas também é influenciada, óbvio, pelo preço do barril de petróleo. Mas o resultado da Petrobras foi também influenciado principalmente por alguns eventos que ela chama aqui de eventos exclusivos, ou seja, não acontecem toda hora, principalmente impacto da variação cambial, que ela explica mais abaixo aqui, que é uma variação cambial que ela tem que reconhecer ali entre as empresas do grupo da holding Petrobras, mas que, na verdade, é, e é uma coisa que eu gosto de falar sempre, quando a gente fala, mas não teve efeito caixa, então não é importante, como se não ter efeito caixa não fosse importante. O efeito contábil é muito mais importante do que o efeito caixa. Se teve efeito contábil, sim, tem a ver com a operação da empresa, porque se não é efeito hoje, vai ser efeito amanhã. Como eu falei da Prio, um investimento, uma variação cambial, qualquer coisa que influencia na empresa hoje, na contabilidade, é porque a contabilidade já está prevendo alguma coisa que vai mexer no caixa lá na frente, e é muito mais importante você tentar antever o que vai acontecer no caixa do que ficar só olhando para o caixa passado. E esse é um erro que muita gente acaba cometendo. Fala aqui do preço do Brent que caiu, do crack spread aqui do diesel médio, que também é a margem bruta aqui do diesel, que também deu uma caída. Fala do endividamento da Petrobras, isso aqui é bem legal, porque a Petrobras está com um endividamento financeiro, uma dívida financeira a menor desde 2008, que é bem importante, principalmente porque tem algumas regras para ela distribuir dividendo que tem a ver com a dívida, que tem a ver com a EBITDA, e ela deve continuar distribuindo esses dividendos. Note também que a dívida ficou longa, o prazo foi de 11,7 para 12,5, isso é importante também, porque quanto mais prazo, mais você consegue pagar. O spread que ela está pagando em relação ao Tesouro Americano também diminuiu, afinal de contas, o Tesouro Americano acaba pagando mais agora, e veja que ela acaba conseguindo ali ter uma disponibilidade ainda bem bacana e continuando investindo bem, aumentou em 31% seus investimentos. CAPEX é investimento em estrutura física de 2016, 2023 para 2024. E continua com a sua política, e esperamos que assim continue, de distribuir dividendos. Você vai ver que é uma das maiores distribuidoras de dividendos do Brasil, a Petrobras. Junto com ela também temos a JBS, uma gigante, a gente vai ver aqui, se a gente olhar, é a primeira em aves, a primeira em bovinos, segunda em suínos, alimentos preparados também é a primeira, plant-based, salmão, ovos, uma empresa gigante, não precisamos não falar. Se você olhar pelas marcas, você vai acabar entendendo um pouco melhor do que eu estou falando, Friboi, Seara, Swift, são algumas das empresas que estão ali dentro. Os resultados dela, diferente da Vale, da Petrobras, da Prio, que vieram caindo por causa da commodity, o resultado dela só estão ladeira acima, subiram muito de 2023 para 2024, porque é uma empresa que está numa ascensão, e o dólar, essa subida do dólar e tudo mais, não a prejudica, acaba melhorando para ela, e não houve crise no seu produto em si, que é o produto que eles vendem de uma forma geral, principalmente a parte de aves, a parte de carne de boi. A dívida dela também está bem tranquila, bem controlada, cada vez diminuindo, e a sua alavancagem está ficando cada vez menor, o que é bem interessante também para a empresa. E veja que ela tem bastante coisa aqui ó, na JBS USA, e a principal parte da dívida está lá, e a maior dívida dela também está em dólar. Então, enquanto a receita dela está em dólar, a dívida dela também está em dólar. Isso acaba dando uma balanceada, mas é óbvio, a receita dela é muito maior do que a dívida. E é importante salientar também isso aqui, ó.
Destino das exportações da JBS 2024, 49% foram para a Ásia, incluindo 22,6% da grande China, que inclui China e Hong Kong. Veja, quando a gente fala que ela tem uma exportação forte para a China, isso aqui pode ser influenciado com essa guerra toda que está acontecendo de certa forma, mas por enquanto a gente não está tendo nenhum tipo de influência ainda, ela não para de crescer, porque a China continua exportando dela. Então, se a China exporta dela e exporta também, por exemplo, dos Estados Unidos, vai parar de exportar dos Estados Unidos, a gente vai acabar exportando mais, o que pode ser bom, e esse é um dos motivos que a gente acredita na JBS. Ela tem sido até um contrabalanceamento. Quanto a maioria cai, ela acaba subindo. Isso dá para a gente aqui uma certa proteção. Isso é muito legal. Assim como essa outra aqui, a Eletrobras, que teoricamente não tem nada a ver com a história que está acontecendo lá fora, só vem crescendo também. Isso é muito legal. Vem diminuindo os seus passivos de uma forma geral, vem diminuindo os compulsórios, os empréstimos que acabaram sendo resolvidos aos poucos com os acordos judiciais que já vêm de anos já. Isso é muito legal, principalmente para empresas que precisam, empresas com mais elétricas que precisam investir muito caixa, e ela acaba pegando esse dinheiro que está sobrando agora e de acordos que estão sendo resolvidos, e investindo mais na capacidade dela, entrando mais em leilões e conseguindo ganhar mais leilões de forma competitiva e acaba aumentando tudo aquilo que ela tem de capacidade de gerar lucro. E isso fez com que ela distribuísse o maior dividendo da história no ano passado, a gente depois vai falar um pouco também de dividendo, e aí tudo aquilo que a gente tem de desempenho da Eletrobras vem crescendo em relação ao contábil. É claro que esse outro aqui, quando não é a visão societária, é a visão que a gente chama de regulatória, que aí tem uma receita diferente, custo diferente, porque como a ANEEL obriga as empresas elétricas a reportar, aí pode ter lucro ou prejuízo diferente aqui, mas a gente vai ver que no final das contas, o que, volto a dizer, o que importa aqui é o contábil, é aquilo que a gente está olhando de fato, é o que é contabilidade, com todas as suas regras que são voltadas para o que a gente chama de essência sobre a forma, tentando resgatar a essência dessas empresas, tentando colocar o que realmente importa. Aí, a gente, só voltando aqui um pouco, então a gente falou aqui um bocado sobre as empresas de uma forma geral, sobre o que a gente está enxergando nos últimos balanços que eu falei. É atrasado? Tá 3 meses atrasado? Ok, mas é o retrato que a gente tinha das empresas. Agora eu quero falar um pouco de questão de preço, a questão do que a gente está vendo aqui, e um pouco de análise dos fundamentos da empresa, com alguns números que a gente viu lá, mas olhando um pouco mais para a história da empresa, para ver se faz sentido a gente continuar acreditando nessas empresas. Vou começar até por aquilo que é a recomendação dos analistas. Veja, a Vale está operando em 52,70, pelo menos na quinta-feira, quando eu fiz o fechamento que eu peguei aqui do vídeo, e ela tem, entre tantas recomendações, ela tem a mínima recomendação em R$ 63 e o alvo médio aqui a 74. Então tem um upside de pelo menos 40% para acontecer na Vale. A Prio, por sua vez, eu tive que pegar até outro gráfico aqui, porque o do Status Invest estava meio esquisito, também tem uma forte recomendação com preço de 59. Então tem muito upside também para Prio, assim como a Petrobras, que está operando em 31, pode ir no mínimo até 40, vai chegar até 46, com upside de quase 50%. E olha que a Petrobras não para de subir. E olha que a Prio, a gente vai ver, nos últimos 10 anos, subiu, que é uma barbaridade. E ainda assim tem muita coisa para subir ainda. JBS nem se fala, só vem subindo, 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 então também tem um preço de 51 como alvo, e a Eletrobras, que é a que menos tem upside aqui para acontecer, porque é uma empresa muito mais segura do que as outras, tem ainda 27%, o mínimo 49%. Então é isso que a gente acredita, que essas empresas têm muito para subir. Quando a gente olha os múltiplos aqui, múltiplo da Vale, eu vou destacar principalmente os dividendos, que vieram nos últimos 5 anos sendo muito grandes, principalmente porque o minério estabilizou-se em patamares muito altos, isso tem feito com que nós tenhamos toda essa pujança de dividendo. Claro, foi muito maior em 2021, quando o preço do minério chegou nas máximas, mas continua alto. É isso que é importante. Não é mais 15, 16, 20%, mas continua sendo ali perto de 10%, que é muito bom. Já a Prio, ela voltou a ter um lucro alto no ano, no lucro dela até pode ter caído no trimestre, mas no ano o lucro dela continua muito bom, está muito acima da média. A Prio não distribui dividendos, distribuiu só um pouquinho de nada de dividendos, 0,03 a média dos últimos 5 anos, muito pouquinho, ela não distribui dividendos, mas ainda assim, ó, veja, apesar dessa queda recente no último ano de 34%, 37%, ela nos últimos 10 anos cresceu mais de 7.000%. Antes dessa queda, passava de 10.000% isso aqui. Então, veja o poder que tem
o longo prazo numa empresa dessa. Ela pode até estar caindo agora, mas ela tem um crescimento muito grande e não distribui dividendo porque ela faz o esquema que eu falei de reinvestir. Veja que uma empresa pode estar crescendo 7.000% em 10 anos, e ainda assim, quando a gente olha os últimos 10 anos, o preço sobre o lucro dela está baixíssimo. 2,85 é muito, muito, muito abaixo do que ela costuma estar, porque a Prio é uma empresa que tem ainda muito potencial de lucro para crescer. A margem é grande, o lucro não para de crescer. Já a Petrobras é uma empresa que paga um dividendo monstruoso. É uma das maiores pagadoras de dividendo do Brasil, 25% em média, já chegou a passar, paga absurdos, absurdos, 67, 68% de dividendo no ano. Ou seja, se você pegar dividendo em 3 anos aqui da Petrobras, ela já pagou, já se pagou. A gente vai ver que ela também mais do que dobrou nos últimos tempos. Aí, em 2 anos ela quase dobrou, 5 anos, 10 anos. Veja, com tudo isso, a Petrobras só subiu 700% em 10 anos. Isso aqui já conta dividendo, tá, pessoal? Ah, mas aí tem que contar dividendo. Não, isso aqui já conta dividendo. Tudo é ajustado pelos dividendos. Enquanto a Prio, não distribuindo dividendo, cresceu 10 vezes mais no mesmo período. Esse é o poder de você investir numa empresa menor, que tem capacidade de crescer, ou investir numa empresa maior, que tem uma capacidade maior de pagar dividendos. Não vai sair tanto do lugar quanto um Prio da vida, mas vai sim te remunerar muito bem. Afinal de contas, a Petrobras é uma empresa que tem essa capacidade. Já a JBS, ela tem um lucro que está agora, voltou a ficar bom, 2023 foi ruim, 2024 foi bom, recuperou o seu lucro, ficou no positivo, e o setor e o mercado já começou a entender que ela está pagando bons dividendos, veja que ela vem pagando bons dividendos nos últimos 5 anos e vem crescendo sempre. O legal da JBS é que você pega qualquer período aqui, veja que até acima da inflação, em nenhum momento ela ficou negativa, sempre crescendo, mas não cresceu tanto quanto Petrobras e Prio. Já a Elete também está com lucro acima da média, que é muito bom. É uma empresa super estável. A única coisa que ficou negativa aqui foi quando a gente compara o último 1 ano, já descontando a inflação. No último ano ela não ganhou da inflação do que ela está crescendo, mas os últimos 3 meses dela foram muito bons. Os últimos 10 anos também foram muito bons, bem acima da inflação, o que é legal. E fazendo aqui, por final, uma análise gráfica, a gente vê que a Vale a gente entrou na Vale aqui, na verdade, depois o Leandro vai explicar tudo isso muito melhor, tá? Não vou dar muitos spoilers. A gente chegou a dobrar a aposta na Vale quando ela chegou aqui novamente batendo abaixo de R$ 50. Falamos, olha, tem muito tempo que a Vale não chega perto desse patamar, é hora de entrar. E até agora tem dado muito certo essa nossa estratégia, assim como já deu certo outras vezes. E veja que a Vale está muito influenciada pelo preço da commodity, que é o minério. Apesar do minério ficar também batendo nessa faixa aqui não caindo, e a Vale, ela também tem uma linha, só que veja, a Vale subiu muito durante a pandemia e se manteve bem acima do seu preço de pandemia, que chegou lá perto dos R$ 20. Não chegou a R$ 20, na verdade tem que tirar dividendo e tal, mas considerando isso, perto dos R$ 20 agora está perto dos 50. Já o minério de ferro não, ele estava aqui perto dos 90 e chega a voltar perto dos 90 aqui, então veja que a Vale, a resiliência da Vale fez com que, apesar do minério despencar praticamente para preços de pandemia, a gente continua tendo a Vale aqui ainda com preços muito acima da época da pandemia. Prio, aí já é um case diferente. A Prio não para de subir, não parava de subir há muitos anos, como a gente viu. Desde a pandemia ela subia, subia, subia. Agora deu uma corrigida. Foi quando a gente entrou. Aí veio o nosso querido Trump, derrubou bastante aqui a Prio e a gente agora está esperando a recuperação da empresa, porque ela bateu aqui na média de 200 e tende a voltar. E agora, até hoje, estou falando aqui na sexta-feira, está subindo de novo e está começando a recuperar. Depois, se o Leandro tiver a informação completa depois do vídeo, ele vai passar para vocês. Mesma coisa, ó, veja que a Prio, apesar de ter muita influência do petróleo, a petróleo está caindo aqui, a Prio está caindo também, veja que em algum momento a Prio se descolou totalmente, porque o petróleo subiu e caiu muito, a Prio só subiu. Então veja que apesar de a influência da Prio ser muito grande com o petróleo, ela é uma empresa que acaba tendo um desempenho muito melhor do que o petróleo. A Petrobras também. Sabemos que a Petrobras é uma empresa que sempre esteve muito barata, muito problema aqui interno na Petrobras, e quando esses problemas foram se dissolvendo, ela não parou de crescer, mesmo com a queda que teve no finalzinho do ano passado com o início do governo Lula, que todo mundo achou que a Petrobras ia acabar. Veja que de lá para cá ela chegou a bater nos R$ 15, novamente ajustada pelos dividendos que foram monstruosos, e aí chegou depois aqui a quase R$ 40 de novo, e mesmo agora com essa queda que teve, hoje novamente está subindo de novo,
batendo R$ 31 aqui muito acima, e é outro case que a gente acredita bastante. Aí você pergunta, bom, mas Prio e Petrobras no mesmo portfólio, será que isso faz sentido? A gente vai ver que a correlação entre elas não é tão grande, porque, como eu falei, a Petrobras ela é menos influenciada até pelo petróleo do que a Prio. Porque a Prio, geralmente, quando o petróleo sobe, ela sobe. Quando o petróleo cai, ela cai. A Petrobras é tão cheia de problemas internos aqui, muitas vezes, que acontece até o contrário. O petróleo sobe e a Petrobras cai porque vai começar a ter intervenção do governo. E aí a maluquice brasileira acaba falando mais alto. Já a JBS é outro case também de empresa que não para de crescer, vem batendo aqui nas suas médias de 200 aqui, voltando, deu uma rompida aqui, mas depois subiu vertiginosamente, e aí ela deu uma travada aqui, deu uma consolidada, e a gente achou que era um bom momento, que depois de consolidações a tendência é que a empresa dê uma explodida para cima ou para baixo, mas no caso da JBS a gente está com bastante viés aqui, altista para ela, todas as médias apontando para cima aqui, a gente acha que ela tem muito para subir, somente ganhar com essa guerra comercial. Por fim, a Eletrobras, que veio se consolidando aqui dentro desse triângulo aqui que está se formando, está funilando, e a gente viu que, e era uma coisa que a gente conversou, eu e o Leandro, que é um gráfico semanal, que quando ela passasse dessa linha aqui, seria um bom momento de entrar, que a tendência é que ela bata aqui, isso aqui vire um suporte para ela continuar subindo e sair dessa consolidação que já vinha mantendo já há algum tempo, e a gente acredita que agora pode ser um bom momento sim para a Eletrobras, que também tem números fantásticos, como a gente já viu. E para finalizar, eu quero falar dessa correlação. Por que a gente entrou nessas empresas? Elas têm baixa correlação entre elas, e correlação baixa nos protege. Claro que quando acontecem crises como essa, acaba caindo tudo, subindo tudo, mas a correlação com elas é muito importante. Veja que esse aqui, ó, é a correlação entre Petrobras, que é a primeira, que é a terceira aqui, e Vale, que é a segunda. 45 é uma correlação ainda baixa, mas tem alguma correlação. Aqui é Petrobras com Eletrobras, 44. Abaixo de 30 é uma descorrelação bacana, acima de 70 é muito correlacionado. Não estamos em nenhum dos dois, nem totalmente correlacionado e nem muito correlacionado. Mas veja que Petrobras e Prio é 0,34. Isso aqui é no último ano. Então, a Petrobras e a Prio não são totalmente correlacionadas. Então, a gente pode sim ter essas duas empresas no portfólio, porque elas não têm uma correlação muito grande, dado que cada uma delas tem um motivo diferente para subir e para cair. Vale e Petrobras, por serem gigantescas, serem as empresas mais negociadas da Bolsa, geralmente quando a Bolsa sobe, ou quando elas sobem, sobem juntas, geralmente quando elas caem juntas, por causa do seu material, que tem influência, por exemplo, de China, Estados Unidos e tudo mais, mas também por causa dos grandes fundos, hedge funds e até mesmo fundos internacionais que acabam investindo nelas duas quando investem em grandes empresas no Brasil, muitas vezes até por causa de necessidade que elas têm. E é isso. Bem legal mostrar aqui para vocês nossas empresas, por que que nós estamos investindo. O Leandro vai sempre acrescentar alguma coisa a mais e falar aí agora um pouco mais do que a gente está fazendo e por que que a gente está fazendo, dar os recados que tem que fazer sobre o nosso fundo americano, sobre o que a gente está fazendo, sobre tudo aquilo que a gente tem para vocês. É um prazer estar falando com vocês aqui mais uma vez. Leandro, obrigado pela oportunidade e eu espero que vocês estejam conosco aí sempre no nosso canal da Rocha Opções. Até mais.